Bom dia, sou a professora Melo, como vocês já me conhecem, e seguindo o cronograma curricular programado para o terceiro ano, nós iremos estudar a química orgânica. E iremos dar uma pincelada a respeito do histórico, como essa química orgânica ela foi construída, até porque nós sabemos que a ciência ela não é pura e acabada. Nós, antes do terceiro ano, nós já vimos que, ao longo do histórico da ciência, os cientistas mudam as teses e, durante aquele momento, ela é aceita. Posteriormente, chegando outro cientista, ela vai aprimorar aquela ideia até chegar ao conceito final que estamos estudando hoje. Com a nossa química orgânica, ela não foi diferente. Nós vemos no nosso dia a dia os vários conceitos sobre a química orgânica. É comum sempre vermos em jornais e revistas as questões, os termos orgânicos. O que vem a ser algo orgânico é sempre considerado algo mais natural, mais puro, sem a presença de agrotóxicos. Sempre vem algumas indagações para podermos compreender esse termo que é tão presente no nosso dia a dia, que é a questão de produto orgânico. A primeira dela é a diferença entre um alimento orgânico e um convencional. Ao fazer essa indagação, nós conseguimos fazer essa diferença sem um conceito prévio do que vem a ser a química orgânica? Vamos refletir sobre isso. Também é de fundamental importância fazer sempre uma relação entre os produtos orgânicos e a química orgânica. Vamos refletir sobre essas indagações para iniciar conceitos em si da química orgânica. Em nosso dia a dia, com base nesses termos que a gente já conhece, está muito presente a química orgânica na nossa vida diária. Embora nós não saibamos o conceito em geral, mas nós temos o álcool comum, que está sendo bastante usado nesse momento em que estamos vivenciando da pandemia. Temos o ácido cítrico, que é o ácido presente na laranja, no limão, mais. Temos o vinagre, vinho e alguns fármacos. Eles também são compostos orgânicos. Estamos sempre utilizando no nosso dia a dia. Agora vamos dar uma frisada do histórico da química orgânica. Como foi, quem foi que participou da definição desses conceitos? Nós temos o Bergman, que foi um cientista em 1777, que ele deu o primeiro passo em definição da química orgânica. Ele fez a diferença dos compostos orgânicos e inorgânicos, onde os compostos orgânicos eram as substâncias extraídas dos organismos vivos. Os inorgânicos eram as substâncias extraídas do reino mineral. Esse foi o primeiro passo, o primeiro estudo em direção à química orgânica. Posteriormente,
por volta do ano de 1779 a 1848, nós temos o cientista Berzelius, que ele criou a teoria, ele desenvolveu a teoria da força vital. O que essa teoria falava? Dizia que um composto orgânico, ele só poderia ser gerado de um organismo vivo. Em seguida, nós tivemos a contribuição do cientista Euler. Euler era um discípulo de Berzelius, ele era um aluno de Berzelius e ele provou o contrário da teoria da força vital, onde a teoria falava que os organismos, os compostos orgânicos só eram originados de organismos. O cientista Euler, acidentalmente, no laboratório, ele aqueceu o cianato de amônia e conseguiu produzir a ureia. A ureia é um composto orgânico e foi originado, foi produzido por um composto inorgânico. E assim ele derrubou a teoria da força vital. Foi outro passo, foi outro marco importante na química orgânica. Em seguida, por volta do ano de 1829 a 1896, nós tivemos a compreensão, a colaboração do cientista Kekulé, onde ele definiu a química orgânica como sendo a química do carbono. E a partir daí, desenvolveu alguns postulados. Esse postulado nada mais é do que algumas definições do que é o carbono, suas características, algumas informações sobre o carbono. E ao longo do terceiro ano nós iremos ver bastante o carbono em nossas literaturas. O primeiro postulado que o Kekulé desenvolveu foi mostrando que o carbono ele é tetravalente. E é um carbono tetravalente. Tetra nos lembra o número 4, ou seja, o carbono só pode fazer 4 ligações químicas. E tem que fazer todas elas. Ele possui 4 camadas de valências, onde todas elas são iguais. Os átomos de carbono, eles podem ligar entre si, formando uma cadeia. E posteriormente nós iremos aprender como classificar, como nomear, como ver como ela se comporta, como ela se apresenta. Aqui nós temos 2 exemplos de cadeia. Observem que a primeira cadeia, ela está no plano. Significa dizer que é uma cadeia aberta, simples. Por que ela é simples? Porque tem apenas ligações simples unindo os carbonos. Em seguida, na parte de baixo, nós temos um exemplo de uma cadeia mista. Por que mista? Porque ela é formada por uma cadeia fechada e outra aberta. Tem outra característica que nós podemos ver ainda. É uma cadeia ramificada, porque tem um ramo saindo da parte plana da cadeia. São informações que nós iremos aprender ao longo desse assunto.
Como bem falado, há muitos anos surgiu a expressão da química de compostos orgânicos para indicar as substâncias produzidas por organismos vivos, e essa denominação foi chamada de teoria da força vital. O exemplo que foi utilizado como marco, como divisor de águas para esse estudo, foi a ureia, que antes ela era obtida apenas pela urina, a partir da urina, e ela posteriormente foi descoberta pelo cientista Euler. E a partir dessa observação, nós podemos denominar o que vem a ser a química orgânica, que é a parte da química onde estuda os compostos químicos do carbono. Nós temos também, como exceção, existem várias substâncias, como o monóxido de carbono, que é o CO, e o dióxido de carbono. Esses elementos, eles são considerados compostos de transição, ou seja, eles não vêm diretamente denominado como um composto orgânico, porque ora ele vai estar na química orgânica, ora não. Então, não é 100% composto orgânico. Alguns elementos, eles formam praticamente todos os compostos orgânicos. Esses elementos, eles são chamados de organógenos. Quais são os elementos organógenos da nossa tabela periódica? Nós temos o carbono. O carbono, ele faz 4 ligações químicas. Temos o hidrogênio. O hidrogênio faz apenas uma ligação. O oxigênio faz 6 ligações. E temos o nitrogênio, que ele é capaz de fazer 5 ligações químicas. As cadeias carbônicas, elas se apresentam de algumas maneiras. Nós temos as fórmulas. As fórmulas são como ela apresenta aos nossos olhos. Nós temos as formas planas das substâncias orgânicas. Quando elas são planas, elas geralmente são grandes. Temos a forma simplificada, a forma condensada e podemos acrescentar ainda a fórmula molecular. Aqui nós temos um exemplo de fórmulas estruturais e vamos ver elas de forma condensada. Aqui nós temos 4 átomos de carbonos. Observe que cada átomo de carbono está fazendo 4 ligações e os hidrogênios completam as suas outras ligações. De forma condensada, nós iremos apresentar essa cadeia dessa outra maneira. Nós estamos diante de um mesmo composto químico, apenas se apresentando de maneiras diferentes. Observem que a quantidade de carbonos é a mesma, a quantidade de hidrogênios também. É uma fórmula simplificada de, quando olharmos para essa fórmula condensada, nós termos em mente que ela se apresenta dessa maneira. É uma fórmula reduzida dessa cadeia carbônica.
nós temos outro exemplo. Esse exemplo de cadeia carbônica é um tipo de cadeia aberta. Vocês vejam que ela se apresenta apenas no plano. E ela, de forma condensada, ela vem da seguinte maneira. Vocês observem que essa cadeia, ela tem o átomo de oxigênio presente nela. Porém, ela continua sendo uma cadeia homogênea. Por que homogênea? Porque o átomo de oxigênio vem na extremidade. Só podemos considerar uma cadeia heterogênea quando ela vier no meio da cadeia. Esse exemplo de cadeia é a cadeia carbônica de forma insaturada. Por que insaturada? Porque há a presença de uma dupla ligação. É uma cadeia aberta, porque está no plano, insaturada, porque tem uma dupla ligação, ramificada, porque tem um ramo saindo da extremidade. Então, nós já podemos ver uma cadeia de maneira diferente. Como nós iremos condensar uma cadeia desse exemplo? Da seguinte. Então, esse exemplo aqui é a fórmula condensada dessa estrutura espacial que estamos vendo. Então, é a mesmo composto orgânico. Temos outro exemplo de cadeia aberta, só que temos aqui uma função orgânica na sua extremidade. Ela, de forma condensada, ela vai se apresentar da seguinte maneira. Sempre lembrando que a quantidade de carbonos continua, a de hidrogênios também, e o grupo funcional também devemos manter quando formos escrever da forma simplificada ou condensada. Aqui nós temos uma apresentação diferente. Já temos uma cadeia carbônica fechada. Por quê? Porque os átomos eles se unem fechando o ciclo entre si. Nós vimos exemplos de cadeias abertas, aqui um exemplo de cadeia fechada. Nesse exemplo também, ela é considerada uma cadeia insaturada. Por quê? Porque há a presença de uma dupla ligação. Ela também pode vir representada da seguinte maneira. Observem que não vêm os carbonos especificados na cadeia, mas nós temos que ter em mente que em cada vértice, em cada ponta da estrutura, nós iremos observar que tem um carbono de forma oculta, onde esse carbono ele tem que ser completo com suas 4 ligações. Quando visualizarmos uma estrutura desta maneira, significa dizer que é a mesma estrutura dessa anterior. Lembrando que todo vértice, todo ponto de encontro, há a presença de um carbono. E esse carbono tem que ter as suas 4 ligações. Esse é um exemplo de uma cadeia mista.
Por que ela é mista? Porque ela é tanto se apresenta de forma aberta, como tem uma parte fechada. Ela, em sua fórmula condensada, ela se apresenta dessa outra maneira. Ao observar essa outra estrutura, está mostrando um composto orgânico, onde em cada vértice, em cada ponto de encontro dessa estrutura posterior, temos a presença de um carbono. Contando, nós teremos a mesma quantidade de carbonos dessa estrutura espacial. Agora nós vamos pensar e responder algumas questões. Na estrutura, aqui nós temos um exemplo de uma cadeia carbônica aberta. Ela tem sim uma ramificação. E vamos observar se todos os carbonos eles estão com as suas ligações completas. Esse primeiro carbono, ele tem 2 hidrogênios. Se ele é tetravalente, então ele precisa fazer mais 2 ligações. Carbono seguinte. Então, nós iremos ter uma dupla ligação entre esses carbonos para completar a sua cadeia. Esse carbono 2, observando ele já tem 3 ligações. 2 para o anterior e uma para o nitrogênio aqui abaixo. Então, ele já tem 3. Ele precisa de quantas para completar a sua tetravalência? Precisa de mais uma. Ele já tem 3 ligações, não é isso? Esse carbono aqui, ele tem quantas ligações? 2. Uma para o carbono anterior, outra para o hidrogênio. Se ele já tem 2, o carbono precisa de 4 ligações. Faltam quantas ligações aqui para completar a sua tetravalência? Mais 2. Observando as alternativas aqui abaixo, qual a alternativa nós iríamos assinalar para corresponder esta questão? Seria a letra? É de fundamental importância quando vocês olharem as cadeias carbônicas, verificar se as ligações entre os carbonos ela está correta. Porque o examinador pode colocar entre os carbonos algum tipo de pegadinha que não está presente nos postulados indicados pelo Kekulé. Todos, tem a segunda questão, que também foi de um vestibular, de um exame de vestibular. Todos os compostos são orgânicos. Tem apenas uma alternativa que nós não consideramos como um composto orgânico. Qual é? Que lá no início da explicação foi falado que é um composto de transição. É a alternativa? Exatamente, a alternativa C. Essa questão também foi de um vestibular, onde pede o seguinte: os números de átomos de hidrogênio das seguintes substâncias orgânicas são, respectivamente, nós iremos olhar, contar quantos átomos tem em cada uma dessas estruturas. Primeiramente, nós temos que olhar
para o nosso querido carbono e observar se ele está com suas 4 ligações. Se o carbono ele não tem as 4 ligações, nós iremos completar com os hidrogênios. E a partir daí, nós iremos contar. E nós teremos o resultado. Um exemplo, começando por essa extremidade. Esse carbono, ele tem 2 ligações. Para completar a sua tetravalência, ele precisa de mais 2 ligações para ficar com 4. Ok. E assim nós iremos olhar todas as cadeias. Esse carbono, ele tem quantas ligações? 3. Tem 2 para o carbono anterior e 1 para o carbono seguinte. Para completar a sua tetravalência, ele precisa de mais 1. Nós iremos completar com quem? Com o hidrogênio. E assim nós iremos contar toda a cadeia e encontraremos o número de hidrogênios na estrutura. Ficou compreendido? Passar, tia. A vitamina C apresenta a fórmula estrutural mostrada abaixo. Qual a fórmula molecular dessa vitamina? Pessoal, nós vimos a fórmula estrutural, a fórmula condensada. Nesse momento, nós iremos ver a fórmula molecular, que é uma maneira mais simplificada ainda de representar a cadeia carbônica. O que é que nós temos que fazer para transformar uma estrutura que está apresentada de fórmula estrutural para uma molecular? Nós apenas temos que identificar quais são os átomos presentes na cadeia. Nós temos carbonos, temos hidrogênio e temos oxigênio. Da fórmula molecular, nós iremos apenas contar a quantidade de cada átomo. Exemplo, primeiro exemplo, temos o carbono. Quantos carbonos nós temos na cadeia? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como assim? Nós já vimos que quando uma cadeia ela se apresenta de fórmula condensada, há a presença de um carbono. Então, nós iremos acrescentar o 6 na sua fórmula molecular. Quantos átomos de hidrogênios tem nessa cadeia carbônica? O que é que nós temos que fazer? Olhar para os carbonos e observar se ele já tem 4 ligações. Se não tiver, nós iremos completar com os hidrogênios. Observem aí. Como assim? 1, 3, 4, 5. E nós iremos somar todos. Por que foi calculado dessa maneira? Foi olhado para cada carbono. Esse carbono, ele tem dois hidrogênios. Só que ele tem 2 ligações, não é isso? Então, calculando, nós já iremos somar esses hidrogênios como complemento da tetravalência do carbono. Essa estrutura aqui
ela já mostra o total de hidrogênios que nós temos presentes nela. Somando tudo, nós temos quantos hidrogênios? Nós temos a presença de 8 hidrogênios. E agora nós iremos olhar apenas para o oxigênio. Quantos oxigênios há nessa cadeia carbônica? 6 oxigênios. Então, nós temos uma fórmula estrutural e aqui a fórmula molecular. A molécula dessa estrutura, dessa vitamina, ela se apresenta desta maneira. Aqui nós estamos falando do mesmo composto, só que apresentado de maneiras diferentes. Aqui nós iremos agora exercitar o que acabamos de ver. Nada mais é do que identificar quantos carbonos tem na cadeia e quantos hidrogênios. Nós iremos contar, primeiramente, os átomos de carbono. A questão, ela pede o seguinte: o ácido araquidônico, ela tem a fórmula, está mostrando a fórmula. Em uma molécula desse ácido, os números de átomos de carbono e hidrogênio, eles são respectivamente. Nós, estudantes aqui do 3º ano da Napoleão, nós já vimos como se calcula os carbonos e nós iremos identificá-los posteriormente, olhar as ligações desses carbonos e completar sua tetravalência com os hidrogênios. Em seguida, conta tudo, encontramos o valor. Primeiramente, nós iremos calcular os carbonos. Os carbonos, eles já são mais perceptíveis aos nossos olhos. Porque nós já vimos que uma estrutura apresentada dessa maneira, em cada vértice, em cada ponto de encontro, há a presença de um carbono. Nesse caso, nós temos o número de 20 carbonos. Já eliminando a alternativa D, que é desta questão. Agora nós iremos calcular o número de hidrogênios. Calculando o número de hidrogênios, nós teremos a presença de 32 hidrogênios. Como assim? Nós iremos olhar para cada carbono e completar a sua tetravalência. E a partir daí, fazer toda a soma. Feito isso, nós encontraremos o resultado de 32 hidrogênios presentes nessa estrutura. Observe que nas substâncias abaixo, ela existe um átomo diferente entre átomos de carbono. Observem aqui, nós temos a estrutura e temos um átomo diferente. Quando temos essa situação, nós temos uma cadeia com heteroátomo. Hétero significa diferente, não é isso? Então, é uma cadeia com a presença de um heteroátomo. Observem aqui também que há a presença de um heteroátomo na cadeia carbônica. Nesse caso, o heteroátomo que nós
estamos vendo é o oxigênio. Pode ser o nitrogênio, que também é considerado um heteroátomo, porque nós observamos que as cadeias carbônicas, ela é formada por carbonos e hidrogênios. Quando vem o oxigênio, nós chamamos de heteroátomo. Um átomo diferente na cadeia. Lembrando que nós só podemos considerar que é um heteroátomo se vier no meio, na parte entre os carbonos. Se vier nas extremidades, ele não é um heteroátomo. Nesse caso, aqui nós não podemos considerar como heteroátomo, porque vem nas extremidades da cadeia, vem fora da cadeia principal. Guardem essa informação para não confundir a mente de vocês. Aqui nós temos o exemplo do heteroátomo nitrogênio. Observem que ele está dentro da cadeia entre os carbonos. Ele também é considerado um heteroátomo. Se esse átomo viesse na extremidade, fora da cadeia, não seria um heteroátomo. Observamos que nós temos aqui um exemplo de uma cadeia carbônica e ela é uma estrutura formada por todos os átomos de carbonos e heteroátomos. Aqui nós temos a cadeia carbônica formada apenas por carbonos e hidrogênios. E aqui nós temos a cadeia carbônica, onde na sua estrutura nós encontramos o heteroátomo. Qual é o heteroátomo? É o oxigênio e ele vem entre os carbonos na sua cadeia principal. Nós temos outras informações nessa cadeia. Nós temos uma ligação tripla, uma ligação dupla, outra ligação tripla, que nós iremos entender como classificá-la posteriormente. Nós sabemos que uma cadeia carbônica, ela é constituída por todos os átomos de carbono, todos os átomos de hidrogênio e todos os heteroátomos que podem existir nela. Como nós temos esses dois exemplos aqui. Temos uma cadeia e temos o heteroátomo presente. E aqui nós temos representado o ácido acetilsalicílico, onde ele compreende todas essas informações que nós acabamos de ver. Aqui nós temos a cadeia carbônica do ácido, nós temos a presença de um anel benzeno. O anel benzeno é uma estrutura, ela é cíclica, fechada, com a presença de 6 carbonos e existem duplas ligações alternadas. Observem que o anel benzeno ele é fechado, 6 átomos de carbono e sempre tem uma dupla ligação, uma simples ligação e uma dupla ligação. São sempre duplas ligações alternadas entre si. É uma característica apenas do anel benzeno. Nós podemos também classificar um átomo de carbono em sua cadeia carbônica quanto ao número de outros átomos de cadeias
ligando diretamente a ele. Nós podemos identificar os átomos primários, os secundários e os terciários e os quaternários. Quais são os átomos carbonos primários? A definição é a seguinte: ele está ligado diretamente a um outro átomo apenas. Olhando para essa cadeia, quais são os átomos carbônicos que se ligam apenas a um outro átomo? Nós temos identificado. Agora, nós olhando para a cadeia, nós iremos identificar os carbonos secundários, onde eles estão ligados diretamente a dois outros átomos apenas, que são esses que estão representados. Observem que este átomo carbono, ele se liga apenas a dois átomos. Esse que está aqui na parte da extremidade e o posterior. Olhando esses outros dois, eles só se ligam a mais dois átomos, o anterior e o posterior. E o segundo caso é semelhante. Temos o carbono terciário, que é aquele carbono que está ligado a outros 3 carbonos. Nessa cadeia, quais são esses? Nós temos esse átomo. Ele está ligado a quem? Anterior, ao ramificado e ao posterior. Carbono terciário. A mesma situação nós temos para esse outro carbono, ligado a 3 outros átomos. Temos a situação do carbono quaternário, que pelo próprio nome, pelo próprio termo, já nos lembra que é ligado a 4 outros carbonos, que é o exemplo desse carbono aqui. Temos apenas um átomo de carbono quaternário. Vamos pensar um pouco, vamos exercitar esse conteúdo que acabamos de ver. Uma questão que também já foi de um exame de vestibular. Dada a fórmula estrutural abaixo, relacione as quantidades de carbono primário, secundário, terciário e quaternário, respectivamente. Olhem a estrutura e digam qual alternativa está correta. Vamos responder juntos? A alternativa que vai responder essa questão será a alternativa A. Por quê? Quais são os carbonos primários? Tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Corresponde. Quantos carbonos são secundários? Secundários são aqueles que são ligados apenas a 2 carbonos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Corresponde. Quantos carbonos terciários? Terciários são aqueles carbonos que são ligados a 3 átomos de carbono. Quais são eles? Apenas um, que é esse carbono aqui. Ó. Ele é ligado a outro átomo de carbono, 1, 2, 3. Não confundir a ligação com o oxigênio, porque termo, a definição pede, que são apenas a outros átomos de carbono. Esse é o único carbono terciário
que temos na cadeia. E o único átomo de carbono quaternário que nós temos é esse aqui, que ele é ligado a outros 4 átomos de carbono. 2, 3, 4. E aqui nós temos um exemplo desse conteúdo que vemos no Enem, onde pergunta o seguinte: as moléculas de nanoproteínas, elas lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid. Ele é representado na figura abaixo, em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário. Existe nas mãos, porque nós sabemos que em cada vérticezinho ele está ligando a outros carbonos. É apenas nessa parte do corpo onde o nanokid apresenta um carbono quaternário, que corresponde à alternativa A. Aqui nós temos a fórmula da nicotina. E vem a seguinte pergunta: quantos carbonos quaternários há nessa estrutura? Por que há 0 carbono? Porque o máximo de carbono de ligações que nós temos é apenas um terciário. Ele está presente aqui, dando a 3 carbonos. Não há nenhum átomo quaternário na fórmula da nicotina. Agora nós iremos conhecer falar um pouco sobre o benzeno, que é um anel benzeno que nós iremos ver bastante ao longo da química orgânica. Algumas características importantes são a fórmula como ele se apresenta, são 6 carbonos unidos entre si, com duplas ligações alternadas. Como assim? Vem sempre uma simples, uma dupla ligação. E ele pode se apresentar da seguinte maneira. As informações que nós temos sobre o anel é que ele é. E essa dupla ligação, ela fica sempre girando, fica sempre em movimento dentro do anel benzeno. E é em função dessa ressonância que está representado um benzeno. Ou ele vem representado já as duplas alternadas, ou ele vem um círculo oval no meio da estrutura. Significa dizer que as duplas ligações elas estão em constante movimento. Se vier apenas a estrutura sem as duplas alternadas, não é característica do anel benzeno. A fórmula abaixo, ela representa o ácido acetil salicílico. Nessa fórmula, nós observamos a presença do anel benzeno na estrutura. E esse composto, ele é chamado de composto aromático. E é um composto aromático, é todo composto que há a presença de um anel benzeno. O aroma das uvas se deve, entre outras, à substância desta fórmula. Também
é considerado um composto aromático. Devido às diversas formas de cadeias carbônicas, nós podemos fazer algumas classificações. Quanto à presença do ciclo, em algumas denominações vai vir ciclo, heptano. Quando vier esse nome ciclo, nós estamos falando de quê? As cadeias carbônicas, elas podem vir apresentadas de duas maneiras. Elas podem vir abertas ou fechadas. Aqui nós temos um exemplo de uma cadeia aberta, outra cadeia aberta ramificada, e aqui nós temos uma cadeia fechada. E aqui nós temos um exemplo de uma cadeia cíclica. Podemos chamar também de cadeias fechadas. São denominações para representação das cadeias carbônicas. Nesse caso, outra informação que nós podemos acrescentar é que as cadeias abertas, elas possuem extremidades. Ou seja, nós conseguimos visualizar extremos. Já na cadeia fechada, ela está fechada, ela está unida entre si. Nós não conseguimos, elas não possuem essas extremidades. Quanto à presença do heteroátomo, o átomo diferente na cadeia, nós temos os exemplos. Nós podemos dizer que uma cadeia ela é homogênea ou heterogênea. Homogênea é quando há a presença apenas do hidrogênio e do carbono. Heterogênea quando há a presença do heteroátomo. Caso o oxigênio ele está entre os carbonos. Quanto à insaturação, a insaturação está referente à quantidade de ligações que tem entre os carbonos. Nós podemos dizer que a cadeia carbônica ela é saturada e ou insaturada. Saturada, nós temos dois exemplos. Apenas ligações simples entre os carbonos. Insaturada, quando há a presença de dupla ou mais ligações. Ligações duplas, ligações triplas. Nós estamos falando de insaturada. Quanto à questão da ramificação da cadeia, nós temos uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Aqui estão os exemplos. Cadeia normal, os carbonos estão todos no plano. A cadeia carbônica principal ela está toda no plano. A ramificada ela tem uma extremidade saindo da sua cadeia principal. E outra informação também importante é que possui apenas duas extremidades. Na ramificada, ela possui duas ou mais, aliás, mais de duas extremidades. Nós podemos denominar também as cadeias quanto à aromaticidade. Ela pode ser considerada alicíclica e aromática. Quando é que a cadeia ela é alicíclica? Quando ela há a presença de carbonos fechadas, só que não há a presença do anel benzeno. A aromática, há sempre a presença do anel benzeno.
As cadeias aromáticas que possuem um único grupo benzênico são classificadas como mononucleares. Nós temos aqui a representação do benzeno, nós já entendemos suas características e temos ele presente, o ácido acetil salicílico, que é considerada mononuclear. E há também a presença do grupo benzênico, o anel benzeno em sua estrutura. As cadeias aromáticas têm o anel benzeno, possuem vários grupos benzênicos. Nesse caso, quando há mais de um anel benzeno em sua cadeia, nós denominamos de polinucleares. Aqui nós temos os núcleos isolados, onde ele tem uma ligação, um afastamento um do outro, e nós temos os núcleos condensados. Também são algumas formas, algumas maneiras de virem apresentados. Polinucleares, poli já nos dá a ideia de vários, de muitos. Por isso que há mais de um anel na sua estrutura. Agora nós iremos classificar essa cadeia. Também foi uma questão de um exame, onde diz o seguinte: a acrilonitrila é utilizada como matéria-prima na obtenção de fibras têxteis e tem fórmula estrutural. Sua cadeia carbônica, ela pode ser classificada como, a partir das explicações anteriores, qual alternativa vocês assinalariam como correta? Essa cadeia, ela é aberta ou alifática? Fechada? Saturada ou insaturada? Ela é ramificada ou ela é normal? Qual a alternativa que vocês assinalariam? Ela representada de outra maneira, ela fica de forma condensada, ela se apresenta assim para facilitar a nossa compreensão. Prática saturada. Aqui nós temos outro exemplo para classificarmos. O linalol, substância isolada do óleo de alfazema, apresenta a seguinte fórmula estrutural: a representação da cadeia, e a partir desta representação nós vamos fazer as seguintes análises. Essa cadeia carbônica ela é classificada como alicíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Qual a alternativa? Algumas informações. Alicíclica, por ser aberta, e não é ciclo. Ciclo é quando ela é fechada. Acíclica, ela é aberta. Ramificada, porque ela tem mais de duas extremidades. Nós temos insaturada, porque há a presença da dupla ligação, e homogênea, porque há a presença apenas de carbonos e hidrogênios na sua cadeia principal. Nós temos esse oxigênio aqui, mas ele está fora do plano principal. Então, nós não o consideramos como um heteroátomo. Por isso que ela é denominada de homogênea.
a estrutura do composto orgânico de fórmula monomolecular. Nós temos aqui já a representação de fórmula molecular e nós iremos assinalar a alternativa que corresponde a essa fórmula. Ela apresenta cadeia ramificada. Qual das alternativas que tem cadeia ramificada? Ela é insaturada, heterogênea e alicíclica. Qual dessas estruturas que apresenta essas informações? Essa não pode ser. Então, nós temos a letra B como alternativa correta. Há a presença da dupla ligação, a cadeia ramificada, há o heteroátomo entre os carbonos, e ela é alicíclica. Nós temos questão de número 4, onde temos a seguinte estrutura, a seguinte cadeia. A estrutura do aminoácido metionina é classificada como uma cadeia carbônica. Mediante a essa estrutura, qual das informações, das alternativas que nós assinalaríamos, que nós podemos assinalar como correta? É uma cadeia homogênea, é apenas carbonos e hidrogênios na sua cadeia principal. Ela é alifática, ela é saturada, ela é ramificada. Qual a alternativa correta? Ela representada de forma estrutural, nós podemos visualizar melhor. Ela se apresenta dessa seguinte maneira para podermos ter essas informações. E a informação correta que nós temos, definição, é a seguinte. Ela é heterogênea. Por que ela é heterogênea? Porque há a presença de um heteroátomo na sua cadeia. Ela é alifática. Ela é saturada, porque tem apenas ligações simples, e ela é normal. Por que ela não é ramificada? Porque não tem átomos de carbono saindo da sua extremidade principal. Questão da ramificação, nós temos que olhar apenas para os carbonos. Nós temos também aqui representada a fluoxetina, que é um medicamento que temos a fórmula presente na composição química do Prozac. Apresentada a fórmula estrutural. Nós temos a seguinte fórmula estrutural. Com relação a este composto, é correto afirmar que apresenta. Com relação a essa estrutura, nós temos cadeias carbônicas cíclica e saturada. Qual dessa alternativa é a correta? Analisando a estrutura, nós temos uma cadeia carbônica mista. Por que ela é mista? Porque ela há tanto cadeia fechada como aberta. Então, é uma cadeia carbônica mista. E é heterogênea, porque entre os átomos de carbono, nós temos o oxigênio. Aqui nós temos a definição para, em seguida, encontrarmos a cadeia. Uma cadeia carbônica alifática, homogênea, saturada, apresenta um átomo de carbono secundário, 2 átomos de carbono
quaternário e um átomo de carbono terciário. Essa cadeia apresenta uma ideia ou contarmos ou representarmos de forma estrutural. E assim nós teremos de certeza a alternativa correta. Para compor essa cadeia, nós iremos seguindo as informações. E, aos poucos, montando a cadeia até chegar ao conceito final. No final de montar, pega cada informação e vai montando aos poucos. Em seguida, quando termina de montar toda a cadeia, nós iremos contar apenas quantos átomos de carbono estão presentes. E a resposta que corresponde é a letra E, que são 11 átomos de carbono.